Agora, o Dávila, o Mota, há pouco disse que esse anúncio, não ter, o mercado e nem ele viram sinceridade nesse anúncio. Daí eu me lembrei que o Dávila ontem, viu, Mota, disse que seria um anúncio de mentirinha. Enfim, vocês estão em linha nas reflexões e análises em relação a esse pacote. Agora, deixa eu só trazer um outro dado em relação a essa notícia também. Nesta sexta-feira, o dólar iniciou em forte alta, ao custo de R$ 6,11, pressionado pelo cenário fiscal no Brasil. Esse movimento reflete as incertezas em relação à economia do país e as recentes ações do governo. Justamente sobre o pacote de corte de gastos e a ampliação da isenção de imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5.000. Essas medidas prevêem uma redução de R$ 70 bilhões nas despesas nos anos de 2025 e 2026 e incluem uma limitação para o crescimento do salário mínimo, além da restrição para o abono salarial e um aumento no imposto dos chamados super ricos. Chama agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, claro que é uma situação muito difícil, porque a gente não sabe exatamente para onde caminhamos, né? Ontem batemos o recorde na cotação do dólar frente ao real, 6,11. R$ 6 ontem e R$ 6,11 no dia de hoje, uma nova alta histórica. Enfim, o mercado tenta entender aí quais são os objetivos do governo. Eu li uma porção de análises assim. Há alguns economistas que são muito bem intencionados, eles tentam extrair alguma coisa de positiva, mas a grande maioria aponta muitos erros na apresentação e todos esses capítulos que foram listados pelo ministro Haddad. Enfim, caberá ao Congresso promover esses ajustes, né? Será que vai sair alguma coisa boa? Neto, se alguém tem dúvida de para onde estamos caminhando, que tirem a venda dos olhos e enxerguem o precipício, porque nós já caímos nele. Não há nada que se possa fazer por esse governo para resgatar um mínimo de equilíbrio fiscal que gere uma condição de avanço econômico. Porque todas as oportunidades que o governo teve de demonstrar algo neste sentido não o fez. E essa manifestação tão anunciada, tão aguardada do ministro da Fazenda revela que o governo realmente não sabe o que fazer, não conseguiu identificar um caminho viável para rumar o Brasil. Então, as pessoas precisam se preparar, porque nada indica que a situação vai melhorar. Essa alta do dólar, como nós estamos vendo agora, terá necessariamente um impacto inflacionário, porque o Brasil, que é um país não industrializado, que se desindustrializou ao longo do tempo, é um país que demanda importações constantes. A gente tem uma questão muito séria, que é a questão da Petrobras. A Petrobras vai ficar aguentando esse aumento no custo do combustível, da produção de combustível, até quando? Em que momento a Petrobras vai dizer, governo, basta, porque agora eu já cansei de tomar prejuízo, e o governo vai entender que terá que recuar da sua política intervencionista na Petrobras, que é uma empresa de capital misto, não é uma empresa puramente estatal. Há investidores ali que são investidores privados e que muitas vezes vão se beneficiando de determinados resultados de distribuição de dividendos que são do interesse do governo, porque o governo precisa desse dinheiro para fechar suas contas, só que agora está chegando num momento insustentável. Terá muitos reflexos essa situação econômica em que a gente se encontra. E aí tem um outro desafio, Caniato. Termina o mandato de Roberto Campos Neto, assumirá para o próximo ano Gabriel Galípolo. O que ele fará de tão diferente? Porque essa manifestação dos governistas coloca sobre ele, sobre suas costas, uma pressão gigantesca. Ele que se refere ao ministro da Fazenda como um grande amigo, um parceiro, etc. Haverá ou não haverá independência do Banco Central? Qual é a condução que nós poderemos esperar do Banco Central na gestão de Galípolo? Então, todas essas perguntas, elas não têm uma resposta boa para o Brasil, não. Exatamente. Porque eu li, inclusive, um artigo e algumas pessoas, inclusive aqui da redação, disseram que havia esse temor de algumas pessoas do mercado. Essa manifestação na reta final
da gestão de Campos Neto, enfim, isso poderia ter algum tipo de impacto no início da administração de Galípolo? Vai sofrer algum tipo de interferência do governo ou não? Não, o Dávila quer fazer um complemento. Vai lá, Dávila. Não, o complemento é muito simples, Caniato. Se o presidente do Banco Central aceitar a pressão e diminuir o juro na canetada, sabe o que vai acontecer? A inflação explode. E a inflação explodindo é o que mais afeta a popularidade do governo. Ou seja, veja como é irracional o argumento da base governista. Porque se o presidente do Banco Central ceder à pressão política, nós vamos voltar a ter uma inflação gigantesca no Brasil. Então, assim, é uma coisa totalmente descabida. É uma pressão que é um verdadeiro tiro no pé. Foi exatamente o que aconteceu no governo Dilma Rousseff. Quando, então, o presidente do Banco Central, Tombini, cedeu à pressão, o que aconteceu? A inflação disparou, taxa de juros disparou. Então, é uma coisa... você precisa menosprezar absolutamente a lógica econômica para fazer pressão política no presidente do Banco Central para ele tomar uma atitude que vai afetar o cidadão comum. E isso sim vai tisnar a imagem do governo e a popularidade do presidente. As incertezas do mercado sobre a política fiscal, o anúncio de Fernando Haddad, claro, as consequências já vistas, né? Dólar chegando a R$ 6,11 nesta sexta-feira. Você, Mota? E mais uma vez a gente se pergunta, né? Como é que alguém ficou surpreso com o que está acontecendo agora? Porque bastava prestar atenção nas ideias das pessoas que formam a equipe que hoje comanda o Brasil, governa o Brasil, para a gente entender que esse seria o resultado, né? Nós passamos, o Brasil, o mundo passou por um período muito turbulento, período da pandemia, que coincidiu em parte com a guerra da Ucrânia, e os países que fizeram o seu dever de casa conseguiram, apesar de toda essa tempestade, sair em condições razoáveis. O Brasil saiu da pandemia com a inflação menor do que Estados Unidos e Europa e um crescimento do PIB maior que o da China. Qual é o segredo disso? Não é segredo nenhum. O segredo é o governo ser enxuto, gastar pouco. O governo não é motor de desenvolvimento de nada. A função do governo é garantir os direitos fundamentais e a liberdade das pessoas e das empresas, para que as pessoas e as empresas, essas sim, gerem produção, gerem emprego, gerem riqueza. O que a gente vê aqui no Brasil é uma inversão total de prioridade. A gente vê os recursos sendo desviados para financiar a atividade do Estado. 9 trilhões, meus amigos, 9 trilhões. O que significa isso? Isso é dinheiro que o governo tomou emprestado e que ele vai ter que devolver um dia. Enquanto ele não devolve, ele paga juros sobre isso. Não há discurso bonito, não há mágica que consiga solucionar esse problema. O Cristiano Beraldo levantou um ponto muito importante nessa dívida. Foi o Cristiano ou foi o Dávila? Essa dívida, se você perde o controle dela, ela cresce em ritmo exponencial. E aí está na hora de lembrar, uma parte dessa dívida é dinheiro do povo brasileiro, porque muita gente coloca o dinheiro, né, na poupança, ou guarda dinheiro no fundo de investimento, ou tem lá um fundo de pensão que compra título do governo. Então, na verdade, essa dívida é dinheiro que foi emprestado para você. Veja que loucura. Você empresta dinheiro para o governo pagar os juros da dívida que o governo fez, gastando com coisas que são desnecessárias. Isso é um cachorro correndo atrás do rabo. Para quebrar isso, Caniato, para sair desse ciclo vicioso, a gente tem que voltar às ideias certas. Um governo enxuto, pequeno, acaba com esses 39 ministérios, cria 10 ministérios. Eu vou fazer uma aposta aqui para você. Imagine um cenário em que o governo fizesse isso, em que o anúncio do ministro da Fazenda fosse esse. Nós estamos diminuindo de 39 ministérios para 10. Quem sabe o dólar não tinha caído para 5 ou até para 4,50. Quem sabe investidores não iam tirar o seu dinheiro de outro lugar e colocar no Brasil, porque iam dizer, agora
as coisas estão se encaminhando. Agora, tem que ter um mínimo de originalidade, de ousadia e de coerência, porque senão é como o Dávila falou, foi o Dávila que falou, né? É tudo de mentirinha. Pois é, talvez a gente tenha que chamar o Beraldo para cantar aquela música de novo, né? Bom, deixa eu só ler a outra notícia, mas tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começa a dar sinais de que pode recuar, sim, recuar em parte dos anúncios feitos por ele para a economia brasileira. Em um almoço com dirigentes bancários, Haddad afirmou que deve corrigir medidas e até mesmo adiar a elevação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Essa declaração acontece após o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmarem que, se não houver condições fiscais, a medida não seria aprovada. Já sobre o pacote de corte de gastos, o mercado financeiro está reagindo de forma negativa, considerando as ações insuficientes para parar o crescimento da dívida pública e trazer o país de volta ao equilíbrio fiscal. Você, Dávila, durou pouco, né, a convicção. Agora o governo já passa a admitir, então, mudanças no pacote fiscal, porque sabem que, se a proposta estiver na mão de senadores e deputados, isso vai mudar, e vai mudar em muito, né? Caniato, dois pontos importantes. Primeiro, como o mercado demorou 2 anos para cair na real. É inacreditável. O mercado se iludia com duas coisas. O mercado se iludia que Lula 3 seria uma nova versão recachutada de Lula 1, que teve aquela época, Palocci, e tentou dar uma certa continuidade à política, então, do presidente Fernando Henrique. E aí, segundo ponto, os bons resultados da economia. A economia estava crescendo, salários subindo, aí estava todo mundo contente. Falou assim, não, agora o governo vai fazer o ajuste fiscal, porque como a situação macroeconômica está boa, é a situação perfeita para se fazer o ajuste fiscal. Mas é tudo ilusão, como mostrou. E aí o mercado agora acorda com dor de cabeça depois daquela festa que você tomou um fogo danado e olha a realidade como ela é. Dólar a 6 e descobre que era tudo mentirinha. Como é mentirinha, essa lágrima de crocodilo do ministro Haddad conversando com os banqueiros, é óbvio. Sabe o que vai acontecer? Quando ele pegar o avião e chegar em Brasília, o Lula vai chegar e falar assim, Haddad, o que você está dizendo lá que não vai fazer? Pô, essa aqui é minha promessa de campanha. Nós vamos fazer sim, nós vamos dar isenção de 5 mil para quem ganha R$5 mil no imposto de renda. E vem cá, Caniato, entre nós aqui, você acha que o Congresso vai ter coragem de chegar e falar assim, não, vamos ser responsáveis e não vamos aprovar a isenção do imposto de renda de R$5 mil? Eu pago para ver o Congresso ter um ato de sanidade mental e recusar uma proposta populista. É inacreditável. Então, vai adiar. Não vamos fazer já. Mas a gente vai fazer depois do recesso, em março. Né? É inacreditável como as pessoas ainda nutrem ilusão com pessoas que, com seus atos e palavras, jamais mostraram compromisso com o ajuste fiscal, com a redução do tamanho do Estado, com a desregulamentação, com todas aquelas bandeiras que nós precisamos para fazer a economia voltar a crescer. Então, está na hora de deixarmos as nossas ilusões de lado, olhar para os dados e fatos e não se encantar com os cantos das sereias, porque o dia seguinte custa caro, como está mostrando o dólar e o juro futuro. Mas segundo as expectativas, a reforma do imposto de renda deve acontecer só em 2026. A implementação, possivelmente, não, 2025, às vésperas das eleições, né? Por isso que muitos entendem que seria uma medida eleitoreira. Mas também uma revisão para aqueles que ganham mais, né? A taxação dos super ricos, principalmente os investidores, o pessoal que recebe muitos dividendos, né? Então, agrada a uma parte, desagrada a outra. Mas será que a taxação dos super ricos vai bancar a renúncia fiscal para aqueles que ganham até R$5 mil? Mostraram isso na planilha? Abriram a planilha, Dávila? Apresentaram para você isso? Muita gente está dizendo, bom, talvez não dê certo, talvez esse montante não pague a renúncia fiscal de quem ganha até R$5 mil. Você, Cristiano Beraldo, o governo já admitindo mudanças no pacote fiscal que foi anunciado anteontem.
O que é assustador, Canhoto, que parece que o anúncio de anteontem foi feito por iniciantes, pessoas que não conhecem da política, estavam ali de boa fé, colocando ideias que para eles pareciam razoáveis. E isso não é verdade. Eles são profissionais. Aliás, estão exercendo o papel, seja como ministro, seja em cargos comissionados dentro do Ministério. Existe um corpo técnico do Ministério, existe a Casa Civil, inclusive, para discutir a possibilidade de aprovação e tramitação das propostas. O conjunto está todo ali. A informação existe. E aí essas pessoas convém que, não, vamos anunciar isso há 2 dias, né? Foi na quarta-feira, desculpa, e depois a gente vê como é que fica. Como é que é? A gente está tratando da maior autoridade econômica, da política econômica do Brasil, vindo da presidência da República, da estrutura do Executivo Federal, e essas pessoas, no dia seguinte, já começam com hora, veja bem, quer dizer, não há nenhuma convicção no que está sendo proposto. E isso, para mim, é pior do que a proposta, porque os coloca numa posição de mera tentativa e erro. Não é que eles têm uma estratégia que você vai, discute, critica, e eles falam, não, nós temos segurança, tecnicamente, nós conseguimos demonstrar aqui que isso vai funcionar e nós vamos adiante com o nosso plano. Não! Coloca, aí é atacado, não, vamos recuar. Não, então deixa a questão do imposto de renda lá para as vésperas da eleição de 26, porque aí a gente agrada o eleitorado e deixa a bomba estourar para o próximo governo. E essas artimanhas, esses arranjos vão mostrando como estamos hoje com a economia do país sendo conduzidas por pessoas que não têm esta firmeza no propósito que eles têm ao exercerem a função onde estão hoje. Então o Brasil, por isso eu disse, Canhoto, já está no precipício, nós já passamos ali, agora nós vamos ter que cair. Esta queda, ela, né, podemos ter uma variação da sua intensidade para saber de que forma chegaremos ao fundo do poço, para que então possamos falar de uma reconstrução, porque me parece muito claro que não reconstruiremos nada do que precisa ser feito a partir do momento onde estamos. Pois é, inclusive, quando questionado por jornalistas após essa agenda, Fernando Haddad disse que a sugestão de 5 mil poderá ser alterada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, se os congressistas entenderem que o mais adequado seja uma isenção para quem ganha até 4 mil, ok, mas talvez os congressistas entendam que 5.500 seja o valor mais adequado. Mas é engraçado, né, Mota, que está parecendo que a gente está chutando um número. Sabe aquela coisa de feeling? Eu acho que é mais ou menos isso. Não, né? Isso tem que passar pela CAI, tem os especialistas, os técnicos da Câmara e do Senado tem que fazer uma apuração, abrir a planilha, fazer todas as contas, porque não dá para ser assim, mais ou menos no chute, né? Não dá, mas eu tenho a impressão que quase sempre é, Canhoto. É como o Dávila disse, em vez de usar Excel, usaram PowerPoint. Eu acho que às vezes até é uma questão de Photoshop, mais do que PowerPoint. É realmente difícil a gente fazer uma crítica sóbria em relação a um evento como esse, né? Um dos aspectos mais engraçados, curiosos, irônicos, me falta até adjetivo, é que eu vi alguns comentários sobre justiça tributária, né? Vamos isentar alguns, aí outros vão pagar mais. É sempre meia dúzia de iluminados num gabinete em Brasília, eles sabem tudo, conhecem as nossas vidas, sabem quem de nós merece pagar mais, quem merece pagar menos, e aí vieram com essa história. Não, podem ficar tranquilos que nós vamos trabalhar pela justiça tributária. Não existe justiça tributária. Justiça tributária é uma contradição em termos, porque não existe tributo justo. Tributo é uma imposição do Estado. Ou você paga ou você sofre as consequências. Por isso que o outro nome para tributo é imposto, porque não é sugerido, é imposto. Então o burocrata
que cria, lá em Brasília, sentado na mesa dele, ele cria o imposto, ele cobra, ele inventa lá a metodologia, ele pode até achar que é justo, mas faz o seguinte, pergunta para o cidadão brasileiro, que hoje já trabalha quase o equivalente à metade do ano só para pagar os impostos. Pergunta para ele onde é que está essa tal justiça tributária. Pois é, verdade. Nessas apresentações, né, Dávila, falou-se muito em justiça tributária e justiça social, né? Que o objetivo seria defender e lutar por um Brasil mais justo. Queria que você também trouxesse sua análise, porque é importante a gente destacar esse aspecto, né? Porque para muitos acaba soando como algo muito verdadeiro, que de fato defende a necessidade de você tornar o Brasil mais igual e menos desigual. Só que nem todo mundo comprou essa narrativa. Porque é uma narrativa falsa. É sempre um contra o outro. Então, assim, para isentar os cidadãos que ganham até 5 mil reais, nós vamos taxar os super ricos, quem ganha mais de 600 mil reais ano. Não vai nunca fechar o tamanho dessa conta. E aí, o que o governo teria de fazer? Olha como ele teria que fazer uma medida tão impopular que ele não tem nem coragem de mencionar. Hoje, qual é o maior regime diferenciado que nós temos de isenção de imposto, ou de redução de carga de imposto? É o Simples Nacional, que pega tanta gente. Agora, Canhoto, sabe quanto custa o Simples por ano? 86,5 bilhões de reais só esse ano. Agora, você vai mexer no Simples? É óbvio que não vai mexer no Simples. Não vai mexer no Simples, porque aí o governo vai morrer de impopularidade. Mas o fato é, qual é o maior subsídio tributário que a gente tem hoje? É o Simples Nacional. Então, veja como não é levar a coisa a sério. É fazer essa narrativa da demagogia. Para financiar o pobre, vamos taxar os super ricos. Né? Como se isso fechasse a conta. E não fecha. Isso é só história. Eu acredito em Excel. Põe lá a tabela, mostra qual é o subsídio de cada linha desses 500 bilhões de reais que a gente gasta por ano e vamos ver linha a linha onde é que estão os grandes custos. Os grandes custos estão ali, ó. É justamente indexação do salário mínimo dos benefícios que estão ali e essa história do Simples. Vai mexer nessas duas coisas. Aí sim nós teríamos um corte significativo. Então, é só espuma, é só demagogia e, como eu disse, é o ajuste fiscal de mentirinha. Agora, Cristiano Beraldo, dá para a gente fazer um paralelo entre essa situação que a gente vê no Brasil, pelo menos essa tentativa, com o que acontece hoje em dia nos Estados Unidos? Qual é a situação tributária? Qual é o modelo adotado aí nos Estados Unidos? Neto, olha só que interessante essa discussão que nós estamos tendo, né? 5 mil reais seria, então, um aumento da faixa de isenção para beneficiar uma população que hoje vê o seu salário ser descontado de uma forma bastante significativa pelo imposto de renda. Mas 5 mil reais, primeiro, se nós olharmos para a definição do IBGE, a classe média brasileira está definida a partir de uma renda domiciliar per capita que vai de R$ 1.900 a R$ 8.000. Olha como é definida a classe média brasileira, como se um salário de R$ 1.900 per capita, vamos supor ali o marido e a mulher, uma renda de menos de R$ 4.000 por mês, os colocasse de fato na real classe média de qualquer país sério do mundo. Porque nós tivemos no Brasil, sobretudo em razão da pandemia, um aumento do custo de imóveis absurdo, estratosférico. Hoje, para alguém da classe média trabalhar, juntar dinheiro e comprar um imóvel é quase impossível. Você ter esses programas do governo e tal que vão tentando viabilizar com esses financiamentos e tal, mas o preço do imóvel está cada vez mais alto, fica cada vez mais pesado para essas famílias comprarem. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos, e isso só para dar uma dimensão, Canhoto, de como o Brasil ficou para trás em relação ao mundo,
R$5.000 é o que uma diarista numa grande cidade americana ganha por semana. É daí para mais. Então, olha só como há uma completa desconexão do Brasil com a realidade do mundo. Nós não temos como competir. A gente virou, sei lá, Bangladesh, se a gente olhar desse aspecto da mão de obra, da remuneração do trabalho. E, apesar disso, temos uma baixa produtividade, que agora está sendo alvo de uma discussão da redução do tempo de trabalho pelo trabalhador brasileiro, nessa loucura de escala 4x3, ou sei lá como é que é essa história. E aí nós estamos vendo que o Brasil não vai ter nenhuma viabilidade competitiva. Uma legislação trabalhista draconiana, caríssima, onde você prefere, muita gente que eu converso, prefere não crescer o seu negócio a ter que contratar alguém. E as pessoas que estão ali, que deveriam estar interessadas em conseguir um emprego, preferem ficar desempregadas ganhando Bolsa Família e complementando com alguma atividade informal. Então, o Brasil está num momento de inviabilidade, Canhato. Esse é o ponto. E a diferença, como você falou, para os Estados Unidos, onde a tributação é sim pesada, você tem uma tributação alta de imposto de renda e tal, só que aí o serviço público entrega à população boa parte daquilo que no Brasil você precisa pagar. Então, as famílias, mesmo de classe média e classe alta, colocam os seus filhos numa escola pública, porque as escolas públicas pelos Estados Unidos inteiro têm excelente qualidade de infraestrutura, de ensino. Claro, você tem que ter lá as preocupações hoje, está muito alastrada, essa questão de militância ideológica dentro das escolas, mas isso é outro papo, mas está ali. Você anda na maior parte das cidades norte-americanas, você anda com segurança, você tem uma polícia que funciona, você tem um hospital que funciona. Então, há uma diferença gigantesca entre Brasil e Estados Unidos, e esse é mais um exemplo que demonstra como o Brasil ficou completamente para trás no jogo mundial.